olhos, para que o Espírito Santo de Deus nessa noite, através dessa palavra, você venha refletir o seu chamado, que você venha refletir o seu propósito aqui na terra. Qual o teu propósito? Por que você nasceu? Você nasceu para o louvor da glória de Deus. Você nasceu com o propósito de adorá-lo, de servi-lo. No chamado, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem ido, você tem ouvido esse chamado? Nosso tempo é agora, não é quando você envelhecer, ou não é se você fosse mais jovem, e não é se você tivesse uma vida financeira maravilhosa, não é você esperar algo que você deseja tanto. A nossa vida, o nosso chamado é hoje. Quando você se entrega ao Senhor Jesus, a sua vida é hoje. Você vive um presente. Você vive cada dia de glória em glória. Por isso eu creio na palavra de hoje, vai tocar o teu coração, vai te ajudar, vai iluminar a tua mente, a estar pronto para o Senhor. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia em Isaías 6. Bíblia, o teu celular, você que está na live nos assistindo, abra a tua Bíblia, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios puros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? A quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, você tem certeza dessa pergunta? Quem o Senhor pode usar na sua família? Quem o Senhor pode usar no seu trabalho, na sua igreja, no seu bairro? Você poderia dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim? Isaías diz: eu vi o Senhor. Por que Deus deu essa visão a Isaías? Porque quando vemos quem é Deus de verdade, e a sua soberania, e o seu trono, e os seus anjos que o cercam, aí vemos o nosso pecado. Quando nós nos achegamos a Deus, quando nós vimos a glória de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, quando nós vemos esse grande amor pela nossa vida, que somos pecadores, nascemos pecadores, quando nós vemos a glória de Deus, nós chegamos mais, nós reconhecemos nosso pecado. Quanto mais você chega na luz, mais você consegue ver o teu pecado.
E foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele viu o trono, quando ele viu aquele trono, quando ele viu o rei, ele não se sentiu digno de estar tendo aquela visão. Ele não se sentiu digno de estar perto do Altíssimo. Quantas vezes nós nos refletimos, eu não sou digno dessa bênção, eu não sou digno dessa glória, eu não sou digno dessa presença. E quando Isaías grita e diz, ai de mim, vem um serafim e toca com brasa de fogo nos seus lábios e diz, você é perdoado. Sabe por que ele foi perdoado? Porque ele reconheceu que ele não era digno daquela glória. Quando eu e você reconhecemos que nós somos dignos desse grande amor, que nós não somos dignos dessa glória maravilhosa, dessa presença maravilhosa, nós reconhecemos o nosso pecado. E quando ele reconhece, Deus manda aquele serafim. Como era esse serafim? Ele tinha 6 asas. 2 cobriam os seus olhos. 2 era para ele voar. E 2 ele cobria os pés. Um ser celestial que voava, que estava ali no trono. Quantas vezes você aqui sentiu a glória de Deus? Quantas vezes você sentiu aqui a presença dos anjos? Quantas vezes Deus, Ele manifesta esse poder? Os anjos passeiam aqui em nosso meio, vocês creem? Vocês creem que quando nós estamos louvando, eu sempre que tenho visão, eu vejo os anjos de Deus aqui, continuamente louvando, adorando. Talvez você fale, pastora, eu não tenho visão, mas você tem a presença de Deus, e a presença de Deus te garante que eles estão aqui, e a palavra de Deus garante que eles estão aqui ministrando ao nosso favor. A palavra diz que Ele está ao nosso redor, e que Deus dá ordem aos seus anjos. É só Deus que pode dar ordem e dizer, vai lá, livra a vida da Simone, vai lá, interfere agora. Você pode não ver o anjo, mas você está vivendo uma situação e de repente você fala, nossa, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. E aí você sabe que quando você intercede, Deus dá ordem aos anjos, e naquela hora vem um livramento, naquele minuto, naquele instante. Quantas vezes aconteceu isso comigo e acontece com você? Oh, Jesus maravilhoso! Os anjos proclamam, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. No versículo 4, Deus move um terremoto, e as vozes dos anjos, elas fazem tremer as portas e batentes, e o templo ficou cheio de fumaça. Que maravilhoso Deus, nessa noite, derramar a sua glória. Porque os anjos cantam glória, glória, santo, santo. Quando nós declaramos aqui que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é digno, Deus faz tremer este lugar. E aqui Deus fala que Ele fez tremer toda a terra, todo o templo, a terra inteira tremeu. Que convicção, que maravilha. Por isso que Isaías, como um homem, como eu, como você, não se sentiu digno de tamanho poder, digno de tamanha presença. Quando ele vê aquele serafim maravilhoso voando, quando ele vê aquele serafim, quando ele vê aquela glória de Deus, ele não se sente digno. Mas Deus o faz digno, o perdoando. Deus o faz digno quando ele reconhece o seu pecado, a sua fraqueza, e ele diz, eu tenho lábios impuros, e o povo tem lábios impuros. E aí Deus reconhece
e manifesta o seu perdão. Quando você está aqui ouvindo a palavra, quando você está ouvindo aqui Deus através da palavra, que você reconhece o seu pecado. Sabe como você reconhece o seu pecado? Quando você realmente quer viver na presença de Deus, quando você quer realmente transformar a sua vida, quando você não aguenta mais a sua vida, sabe? Todo dia triste, todo dia infeliz, todo dia sem vontade de viver. Muitas pessoas não reconhecem que Deus tem o melhor, que Deus é poderoso, que Deus faz o milagre. Nós precisamos viver essa glória de Deus todos os dias, chegando a Ele, buscando dEle, nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Só Ele pode nos ajudar, só Ele pode mandar um anjo e mudar aquela situação, só Ele. Mas por que quantas pessoas dentro da igreja, quantas pessoas que estão ouvindo hoje, não conseguem ver a glória de Deus? Não consegue dentro de um culto, dentro de um louvor, dentro de uma adoração, não consegue ver Deus, porque não querem mudar de vida, porque não querem buscar o perdão, porque não querem sair do pecado, querem somente que Deus manifeste a sua glória, que mude a sua vida, que dê a eles aquilo que eles querem. Como se Deus estivesse ali para servir. Não, nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para adorá-lo, e quando você adora, Ele te serve. Quando você o adora, Ele lava os seus pés. Quando você o adora, Ele se manifesta. Por isso que Deus se manifestou. Eu marquei aqui um testemunho que eu vou contar. E eu vivi isso, eu vivi muitas coisas na minha vida, e eu sempre estou dando testemunho aqui. E eu me vi um dia assim, quando Isaías vê o seu pecado, ele grita, né? Ai de mim! Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, Deus manda socorro. O pecado é perdoado pelo sangue de Jesus. E quando você confessa pela fé, traz perdão. Os ouvidos de Isaías, os olhos, o coração espiritual foram abertos, e ele ouviu a voz do Senhor chamando: a quem enviarei? Eu já contei várias vezes aqui que eu tive várias experiências na minha vida. E quando Deus me curou, quando eu tinha 22 anos, que eu declarei: Deus, a partir de agora, eu vou orar pelas pessoas, a partir de agora, eu vou manifestar o teu poder, a partir de agora, eu quero te servir de todo o meu coração. O Senhor me curou, eu quero ser um instrumento vivo de Deus, e eu comecei a viver isso, um instrumento vivo de Deus. Eu tinha 22 anos, e Deus me curou, e aí as coisas foram acontecendo, os dons, Deus foram me dando os dons. Mas, num tempo da minha vida, que eu achava, nossa, Deus me usa, Deus é bom, e Ele é maravilhoso. Quando algo aconteceu na minha vida, que foi a traição no meu casamento, eu desmoronei. Eu caí por terra, e eu já não queria mais viver esse propósito,
envia-me a mim. Ah, Senhor, usa a minha vida, como eu sou grata a Ti pela cura, como sou grata que o Senhor deu a oportunidade de eu cuidar das minhas 3 filhas. Ah, Deus, envia-me a mim, eu quero continuar orando. Eu comecei a dizer: Senhor, eu não quero mais orar, eu não tenho mais prazer de estar na Tua casa, eu não tenho mais vontade de falar com as pessoas, eu não tenho mais vontade do que o Senhor use a minha vida. E as circunstâncias que vêm sobre nós, vêm para nos derrotar. A palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E é o que ele estava fazendo com esse meu chamado, que eu disse: Senhor, envia-me a mim, aonde o Senhor quiser, na minha família, na rua, onde eu estava manifestando a palavra de Deus e o poder de Deus. E um belo dia, na minha angústia, nas minhas fraquezas, quebrando aquele propósito com Deus, Deus, pela sua misericórdia, me deu uma visão. Ele me deu uma visão. Eu estava dentro da igreja, como às vezes muitas pessoas, elas estão aqui ou porque a mãe quer, porque o marido quer, ou porque elas não têm outro lugar para ir, ou porque elas querem uma solução imediata. Aí elas vêm, se não acontece elas vão embora, ou elas ficam simplesmente sentadas aí e pensam assim: ah, Deus não vai fazer nada para mim, porque a minha vida está destruída. Eu estava assim: o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí eu tive uma visão, e de repente o chão se abriu uma cratera na minha frente. E eu fiquei com tanto medo, e aquela cratera abriu, e eu vi fogo, e o fogo saía do chão, e aquele fogo ardia, e eu comecei a ver pessoas gritando, e querendo subir, e querendo sair daquele fogo, e eu fiquei desesperada, e eu pensava: meu Deus, será que eu vou cair dentro desse fogo? E aquele buraco foi se abrindo, e ele era profundo, e naquele buraco tinha muitas pessoas gritando, e aquele fogo, ele não cessava, ele queimava. Gente, eu fiquei com tanto medo daquele fogo, e eu pensei: o que será isso, meu Deus? E aquela visão, e o culto acontecendo, e aquela visão, e Deus falou: olha, é para esse lugar que você vai, para esse, onde há uma chama que não para de arder, onde as almas gritam e clamam por misericórdia. É para esse lugar. Gente, eu fiquei tão apavorada. Na hora, eu busquei de Deus: me perdoa. Olha, eu sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui, aconteça o que acontecer, eu passo por todas as dificuldades, eu passo por todas as lutas. Eu tinha problema financeiro, eu tinha problema com as meninas, eu tinha problema de enfermidade, aí tudo para mim, eu falava: não, eu vou conseguir. Mas quando veio a traição, eu disse: agora me quebrou, não vou conseguir. Não vou conseguir a dizer: eis-me aqui, Senhor, não vou conseguir. Mas quando Deus me revelou, através dessa visão, eu tive um despertar. Talvez Deus não revele para você através de uma visão, mas através de uma palavra. Hoje, Deus pode estar revelando para você aonde você está querendo ir. É para esse lugar? Porque você não precisa ter visão, mas a palavra fala como que o inferno, ele não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para os seus anjos e para Satanás. Deus não preparou o inferno para mim e para você. Não preparou. Deus preparou um céu. Deus preparou essa glória que Isaías viu. No templo se enchia da sua glória, até que a terra trema. Deus preparou uns céus, Deus preparou ruas de ouro, Deus preparou mansões celestiais, Deus preparou coroa para mim, para você.
Eu me lembro que quando a pastora Regina começou a insistir, mais de quase 30 anos, né? Vamos para o culto. Eu falava, não, não quero. Não vou. Eu não conseguia erguer a mão. E eu creio que a coroa da pastora Regina, ela foi colocada pedras por trazer aquele que não queria mais estar na presença de Deus. Você sabia que quando você traz pessoas que não querem mais, que se desviam da verdade e que já vivenciaram essa verdade, o pior é que eu já tinha vivenciado a glória de Deus, eu já tinha tido experiências com Deus de ir aos céus. Eu me lembro um dia que eu estava no culto, estava maravilhada, estava extasiada com aquele louvor. Deus me levou aos céus e eu comecei a ver portas de ouro, e as portas iam se abrindo, e eu comecei a pôr a mão, eu contei uma, eu contei duas, eu contei 12 portas, aquelas portas eram maravilhosas. Alguém que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, permitiu ver as portas que há no céu. Se você vê, há 12 tribos, há 12 portas. Quando eu fui perguntar para o pastor, o que significa? E ele foi falando das 12 tribos e foi explicando. Eu falei, que glorioso, alguém que chegou e andou no rio de águas vivas. Logo que Deus começou a me dar os dons, eu comecei no louvor, eu vi os meus pés com águas, depois eu vi os meus joelhos com água, e eu caminhava, e havia um rio maravilhoso, uma água que curava. E todas as vezes que eu começava a louvar a Deus, o Espírito Santo me arrebatava, e eu me via nos céus, andando naquelas águas maravilhosas. Alguém que provou a glória de Deus, simplesmente dizer, não quero mais. Quantos no nosso meio que vivenciaram cura, que vivenciaram milagre? Eu mesmo, que fui curada e pude cuidar das minhas 3 filhas, e pude casar minhas filhas, e posso ver meus netos hoje, um mais lindo que o outro. Como que eu, que tinha vivenciado a glória de Deus, podia dizer, não mais eis-me aqui, Senhor, porque meu marido me traiu. Jesus foi traído. Jesus viveu aqui como homem, e ele teve que suportar. Então eu poderia ter suportado, mas Deus viu minhas fraquezas. Deus colocou pessoas, colocou anjos na minha vida, que começaram a me incentivar. Você pode sair desse lugar, você pode continuar dizendo, eis-me aqui, unja-me a mim, Senhor. E sabe como que eu voltei após essa visão? A pastora Regina me mandou uma carta, e ela disse assim, o culto essa noite, foi Isaías, que dizia assim, você tem um chamado, você foi chamado para proclamar aos tristes e aos pobres de espírito, você foi chamado. Quando eu li aquilo, eu estremeci, eu disse, eu fui chamado, mas eu não estou mais nesse lugar desse chamado. Eu sou pobre, eu sou triste, eu estou infeliz. E lá naquela carta dizia assim, você foi chamada por Deus. Deus usou a tua vida para me abençoar. Deus usou a tua vida para levantar muitas pessoas e curar pessoas ali em nome de Jesus. E quando eu li, você foi chamado, você foi escolhido, aquilo me abalou. Por isso eu pergunto para você hoje, você se abala com a situação? Eu me abalei. Eu precisei da igreja, eu precisei da minha família, eu precisei dos anjos de Deus, que são os pastores, a dizer, você tem um chamado, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus na tua vida. E hoje, quando as pessoas contam para mim, olha, pastora, Deus usou a tua vida para me abençoar, Deus usou a tua vida para me curar, Deus usou a tua vida para me aconselhar, Deus usou a tua vida naquele dia. Eu falo, Deus, eu não sou nada,
mas eu sei que o Senhor manifesta a sua glória, quando eu digo, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada, você não é nada, não é porque eu tenho os dons e você não tem os mesmos, você tem outros dons, Deus vai usar você de outra forma, falando, cantando, pregando, ensinando, não importa da forma que você diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou para te servir. Então não podemos deixar que a dificuldade, nem a doença, nem a traição, nada, a palavra de Deus é tão clara, diz, nem a morte pode me separar do amor de Deus, nem a morte pode separar o amor de Deus hoje pela vida do Dimas. A morte não o separou, a morte uniu ele ao Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas o diabo fala para você, você é indigno, Deus não te viu, Deus não está te ouvindo, o teu marido te traiu, a tua esposa te traiu, o teu trabalho você perdeu tudo que tinha, aonde está seu Deus? Quantos falaram isso para Davi? Aonde está o seu Deus? Ele diz, o meu Deus está aqui, o meu Deus está aqui neste lugar, não importa a tua dificuldade, não importa o que está acontecendo na tua vida, Deus está aqui, e Ele é vivo, aleluias, aleluias. Satanás me enganou por um tempo, e depois, no ministério, depois de 30 anos, eu estou na igreja desde 5 anos, então, 55 anos, nossa, ela fala baixinho, né? Tantos anos assim, dentro da igreja, Satanás conseguiu me enganar por um tempo, conseguiu, e ele consegue muitas mulheres, muitos homens, ele consegue enganar, ele consegue te enganar, te cegar, ele consegue. Mas Deus é misericordioso, e Deus te alcança com esse poder. Então eu digo para você, independente do que você estiver passando, independente do que você estiver vivendo, diga, eis-me aqui. Que Deus vai enviar os seus anjos, Deus vai enviar pessoas no seu caminho, Deus vai colocar os pastores como autoridade na tua vida, e você vai poder passar por essa situação, chorando, e chorando, e chorando, mas a palavra diz, a alegria do Senhor, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, foi que a presbítera Simone falou. Eu chorei muito, mas a alegria do Senhor veio e me alcançou e vai alcançar a tua vida. Vamos ficar de pé. Eis-me aqui, Senhor. Convido você a fechar os olhos. Que o teu coração esteja aqui hoje, que a tua mente esteja aqui agora, que os teus sentimentos, qual a escolha que você vai fazer? É dizer, eis-me aqui, Senhor, Tu estás comigo, a Tua glória está neste lugar. Eu creio que todos que estão aqui têm um chamado.